E aí, galerinha da AutoCore, beleza? Pessoal, vamos dar continuação, né? Aí a segunda parte do vídeo, tá? Que vai falar aí sobre o sensor ultrassônico, só que tentar aí desvendar esse misterioso 29,4 dividido por 2, né, pessoal? Que sempre aí tá dividindo aí uma variável do tipo tempo, do tipo duração, enfim, qualquer nome aí que vocês queiram aí para ela, tá? Então vamos pegar esse infeliz aí e desvendar ele, tá? Pessoal, primeiramente eu queria contar aqui uma historinha para vocês aí, recente aí, parece que foi anteontem que aconteceu isso, né? Em 1635, um cara chamado Pierre mediu a velocidade do som de um funcionamento de um canhão, tá? Então, ele comparou o tempo do clarão, né, o tempo do disparo, com o barulho do canhão, tá? Ele fez lá os seus cálculos e ele obteve uma velocidade do som de 478 metros por segundo, tá? Depois, mais tarde, aí, ontem, né, no caso, a Academia de Ciências, tá, chegou aí um resultado mais preciso de 344 metros por segundo, tá? A uma temperatura de 20 graus Celsius, tá bom? Pessoal, hoje a gente sabe que a temperatura do ar modifica o modo como se propaga o som, tá? Hoje a gente sabe não, a gente está sabendo agora, né? Então, dessa forma, os cientistas descobriram que a velocidade do som, sob condições normais de pressão, pode ser calculada pela fórmula C igual a C0 raiz de Tzão sobre T0, tá? Então, pessoal, vamos saber aí quais são essas variáveis que estão aí denominando a nossa fórmula, tá? Então, C0 é a velocidade do som, tá? Em uma temperatura de 0 graus Celsius, tá? Que vai ter um valor aí de 331,45 metros por segundo, tá? Gostaria muito que vocês atentassem essa escala aí, né? Metros por segundo, para futuramente a gente tá podendo trabalhar com ela e você está entendendo, tá? Então lembre-se que tudo que está aí está em metro por segundo, tá? Então, Tzão é a temperatura em Kelvin do ambiente, atentem-se, a temperatura em Kelvin, tá? Ou seja, temperatura em graus Celsius mais 273,15 vai ter a temperatura em Kelvin, tá? E o T0 é o valor correspondente a 0 graus Celsius em escala absoluta, ou seja, 273,15 Kelvin, tá? Vamos explicar um pouco melhor aí para deixar mais clara essa parte de temperatura e posteriormente você não ter dúvida, tá? Eu coloquei aí esses medidores de temperatura, essa foto, para a gente converter aí uma temperatura, por exemplo, de 37 graus Celsius para Kelvin, tá? Então é bem simples, tá? É só a gente somar mais de 273,15 que a gente vai obter a nossa temperatura em Kelvin, tá? No caso aí, somando 37 graus Celsius mais 273,15 vai dar aí 310 Kelvin, tá, pessoal? Observem aqui na foto que o zero corresponde a 273,15 em Kelvin, tá? Então vamos lá passar para o próximo. Pessoal, a velocidade do som, tá? Quando a gente tem essa medida de uma forma bem precisa, a gente consegue fazer medidas mais precisas, tá? Sempre levando em consideração a temperatura do ar, né? Do ambiente. Então, vamos aí fazer o nosso exemplo e fazer o cálculo que posteriormente vai ser explicado isso dentro do código, né? Para a gente estar calculando com mais precisão as nossas medidas em centímetros, de acordo com o ambiente que você vai estar, beleza? C vai ser igual a 331,45, porque C0 é esse valor aí, né, na temperatura de 0 graus, raiz de 20 graus, a gente está colocando como exemplo essa temperatura que ele colocou aí nessa experiência sonora, tá? Para a gente obter esse valor de 344 metros por segundo, tá? Então, como eu tenho que ter essa temperatura em Kelvin, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os 20 graus Celsius mais 273,15 Kelvin. E aí depois eu vou dividir pela temperatura de 273,15 para a gente obter aí depois a raiz quadrada, tá? Então, no final aqui, a gente está com uma raiz quadrada de 1,0732, tá? Lembrando que isso aí é um número um pouquinho mais extenso para a gente conseguir obter uma medida mais precisa, tá? E depois de tirar essa raiz, a gente multiplica por 331,45 para a gente estar obtendo a nossa velocidade do som em uma determinada temperatura ambiente, tá?
quando a gente finalizou esses cálculos, a gente notou que dá 343,37 metros por segundo, que dá aproximadamente os 344 metros por segundo, provando que a temperatura ambiente tem sim influência com a propagação do som. Eu quero muito que vocês atentem nisso daí, porque lá no código a gente vai utilizar essa fórmula aí para a gente estar calculando a velocidade do som, tá? Então, pessoal, com a velocidade do som no ar e o tempo que o sinal levou para ir e voltar para o objeto, então com essa informação na nossa mão, é possível calcular a distância entre o sensor e o obstáculo, tá? Então, o D vai ser igual a velocidade vezes o tempo dividido por 2, tá? A gente sabe que a distância é em centímetros, tá? Então, primeiro, para a gente calcular essa distância em centímetros, a gente tem que transformar a nossa velocidade do som no ar em centímetros por segundo, porque vocês viram lá que aqueles 344 estavam em metros por segundo, então a gente tem que transformar para centímetros por segundo, porque a gente quer a medida em centímetros, tá? Então, a cada 1 metro por segundo corresponde a 100 centímetros por segundo, então multiplicando dá um valor de 34.000 centímetros por segundo já convertido, beleza? Então, vamos lá fazer uma outra conversão aí, é uma simples regra de 3, tá? Para a gente calcular quantos microsegundos o som vai levar para percorrer 1 centímetro, tá? Então a gente faz essa regra de 3, onde 1 segundo vai corresponder a 1 milhão de microsegundos, e aí ele vai estar diretamente ligado aos 34 centímetros, tá? E x microsegundos, que é o que a gente quer descobrir, a 1 centímetro, tá? Então, fazendo essa regra de 3, a gente descobre que aquele 29,4 microsegundos é justamente o resultado dessa continha aí, dessa regra de 3 que a gente está fazendo para descobrir quantos microsegundos vai levar para percorrer 1 centímetro. Então, pessoal, esse aí é o grande mistério que a gente esclarecendo aí para vocês saberem o que é esse 29,4 microsegundos para o som percorrer 1 centímetro, tá? E posteriormente a gente divide por 2, né, para a gente obter a distância somente de ida, que é o que vai interessar para a gente, tá? Agora, como medimos o tempo em microsegundos para o som ir e voltar, basta dividir esse tempo por 29,4 para descobrir quantos centímetros o som teve para percorrer, tá? Eu tô colocando essa foto de novo, pessoal, porque a gente vai passar agora para a prática e eu quero muito que vocês se atentem a isso aí. Então, lembrando que a fórmula é C igual a C0, raiz de Tzão sobre T0, onde C0 vai ter aí a velocidade do som em uma temperatura de 0 graus Celsius, valendo aí 331,45 metros por segundo. E o T vai ser uma temperatura em Kelvin, tá, pessoal? É muito fácil converter aí o Celsius em Kelvin, é só somar aí a 273,15, beleza? E o nosso T0 vai corresponder à escala absoluta do 0 graus Celsius, que no caso vai ser 273,15, tá? Então é isso aí, vamos para a prática, tá, pessoal? Essa aí é a ligação do nosso sensor ultrassônico. Para vocês verem a ligação aí do nosso sensor DHT11, que a gente vai obter as medidas de temperatura para a gente estar fazendo aquele cálculo, acessem aí o nosso blog, tá? Vejam aí a ligação, que é a mesma, tá, pessoal? E o código também vai estar disponível no blog, beleza? Então vamos para a prática. Vamos aqui para o nosso segundo código, tá? Começando aí, eu fiz a inclusão da biblioteca DHT11, que é justamente para saber aí a temperatura ambiente. Quem não está sabendo aí o que é essa biblioteca, assistam aí a primeira videoaula no nosso blog. E aí vocês vão entender direitinho. Criei aí as nossas variáveis da fórmula, por isso que eu pedi para vocês se atentarem bem naquela fórmula, para vocês lembrarem aí do que eu estou falando. E aí o C0, como para quem lembra aí da fórmula, é aquela constante lá de 331,45 metros por segundo. O C é o que a gente quer obter, que é a velocidade do som. E a raiz de T, que é justamente aquela raiz lá para a gente estar extraindo com um tipo de função aí que o Arduino nos permite, tá? E o nosso T, o nosso Tzão, é justamente a temperatura em Kelvin. Essa parte do código aqui vocês já sabem do vídeo anterior, a parte do setup também. E aí vamos para a parte que interessa a gente, né? Dessa parte aqui do DHT11, a variável que a gente vai precisar
é justamente esse Tzinho aqui, ó. Esse Tzinho vai estar armazenado a temperatura em graus Celsius. Lembrando que na nossa fórmula a gente precisa em Kelvin, tá? Então a gente vai fazer essa conversão aí posteriormente. E aí essa parte também eu já expliquei no vídeo anterior. Vamos lá para o principal, né? Que é justamente o cálculo daquela forma para a gente saber a nossa distância em centímetros de acordo com a temperatura local. A nossa variável Tzão, ela vai receber o que? O nosso Tzinho mais 273,15, como eu falei lá anteriormente. Para converter Celsius em Kelvin é só somar 273,15 ou a medida em Celsius, tá? Então eu vou pegar a nossa variável Tzinho, somar e armazenar no Tzão. Posteriormente eu pego o Tzão, divido lá por T0. Quem lembra da fórmula vai saber o que é. E quem era o T0? T0 é justamente o correspondente a nosso graus, o zero na escala absoluta, que é 273,15, tá? E vai armazenar no Tzão. E aí a gente vai utilizar uma função que o Arduino disponibiliza, que é o sqrt, que é justamente para tirar a raiz, né, de um número, tá? No caso, o nosso Tzão, ele vai pegar esse resultado e vai armazenar a nossa variável raiz de t. E aí depois ele vai pegar o nosso C0, que é 331,45, e multiplicar pela raiz de t. E vai guardar no nosso C, que era o que a gente queria, tá? Que é justamente a velocidade do som em metros por segundo. Só que a nossa medida, ela está em centímetros. Então a gente tem que pegar essa velocidade do som que está em metros por segundo e transformar ela para centímetros por segundo. Como eu falei anteriormente, cada metro por segundo, né, ou seja, 1 metro por segundo corresponde a 100 centímetros por segundo. Então é só a gente pegar a nossa variável C, né, e multiplicar ela por 100, tá? E guardar nela mesma, tá? Que aí ela vai fazer a modificação. Então eu botei aí também para imprimir, né, a velocidade do som em centímetros por segundo, tá? E posteriormente eu fiz um cálculo aqui para a gente estar sabendo, né, quantos microsegundos o som leva para percorrer 1 centímetro. É justamente essa divisão aqui que existe por dentro da biblioteca quando você faz a inclusão lá do include ultrasonic.h, ele já faz esses cálculos lá internamente, tá? Então essa divisão é justamente para a gente saber quantos microsegundos o som leva para percorrer 1 centímetro. E posteriormente a gente faz a divisão por 2, porque esse tempo é de ida e volta. A gente quer só saber o de ida, tá? Depois então a gente divide por 2, tá? E aí armazena esses dados na nossa variável distância. E aí eu faço a impressão, tá? Eu espero que realmente vocês tenham entendido aí. É tranquilo, vamos fazer aí o teste. Vocês vão ver aí, ó, pronto. Temperatura ambiente aqui, no caso eu estou no quarto, tá 30 graus Celsius, tá? A velocidade do som, então, correspondente a essa temperatura é 349,27, beleza? Vou dar um pause aí para vocês verem melhor. E de acordo com a temperatura, pode ser que ocorra uma variação no cálculo da distância em centímetros, tá? Vocês podem notar que com pequenas variações pode ser que ocorra essa variação na distância, tá? Então, no caso aqui, a gente já teve uma distorção aqui de 1 centímetro, certo? Por quê? Porque a nossa temperatura foi para 31 graus Celsius. Então, notem que é muito eficiente a gente está calculando, no caso, a temperatura ambiente, para obter a nossa velocidade do som, tá? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que realmente vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, vocês podem postar aí no canal, beleza? Que eu vou estar aí respondendo, tá? Então é isso aí, pessoal. Acesse o nosso blog www.autocorerobotica.blog.br e a nossa loja virtual é o autocorerobotica.com.br, tá? O nosso Facebook é /autocorerobotica, tá? Espero realmente que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, podem perguntar aí à vontade, que assim que possível a gente vai estar respondendo aí a sua dúvida, tá? E se possível, se quiser exigir um novo vídeo, a gente faz aí um novo vídeo para estar deixando bem claro isso aí para você, tá? É isso aí, valeu, abraço, tchau!